variado, né? Tem os gays, tem as lésbicas, tem as transex, tem... Cadê o menino suspeito? É babado. Eu estava olhando, antes de chamar o povo, os palestrantes e todo mundo mais, eu estava olhando de lá de cima, né, na hora que Regininha, tô íntima, minha gente, bafe. Me lembrar aquele comercial de Kisuke que tem, né? Não é? Não! Maratá é da minha época, aquela da... Azul! Não é a leiteira da Tang, minha gente? É Alfredo, é como é? Alfredo! Joga uma corzinha aqui, um uva, um laranja, né? Pega fogo lá de cima, fiquei, meu Deus, apavorado. Olha a leiteirinha da Tang. Vamos lá. Agora eu convido para estar aqui, ela que vai coordenar, a doutora Milena Brito, professora da UFBA. Os aplausos. Obrigada a você, viu? Vamos convidar também para estar aqui. Olha, baga me pegando, minha gente. Os participantes. Wilton Garcia. Cadê você, Wilton? Vem cá, amor. Olha. Ele trabalha, obrigada, ele trabalha na Cap Sem Telha. Eu também, né? Deixa eu dar um beijinho, que eu adoro carecas. É um feitiço, abafo. Convidar também para estar aqui presente conosco, Berenice Bento. Obrigada. Por favor, fique à vontade. Convidar também o senhor Fernando, como é o sobrenome? Seffler. Meu Deus. Pega fogo. Pronuncia aqui. Oi, Seffler. Seffler. É alemão, é? É? Arrasou. Beijinho. Aplausos! E a debatadora, como é? Tess Chamusca, Pirajá. Meu Deus! Obrigada, por favor. Todo mundo? Vamos fazer uma foto? Deixa eu sentar no colo do meu aqui, queridinho. Cadê? Cuidado, viu, pai? Você é gay? Um pouquinho. É, né? Então eu não corro muito risco. Cadê? Foto! Não, a outra diz que a gente se parece. Quem quiser encontrar as fotos tiradas aqui hoje nesse evento, vai estar amanhã no catálogo da G. Barbosa, na seção de hortifrutis, viu? Obrigada pelo carinho de todos vocês. Meu nome é Valerie O'Hara. Não é? Eu sou africana, mas assim, eu tenho uma descendência francesa. Meu pai foi um francês que encontrou minha mãe em Angola, Creu, e aí me deu o nome de Valerie. Mas enfim, um beijo no coração de todos. A gente se encontra amanhã. Uma boa mesa redonda. Bom debate para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui e, como disse o Djalma, meu companheiro na primeira mesa, o meu papel aqui é meio chato. Eu estou mais para fiscalizar e calar, né, infelizmente. E a gente tem uma sessão de cinema depois, então eu vou ser um pouco rigorosa com o tempo, inclusive administrando muito bem também com o debate com vocês da plateia, e não se sintam tolhidos. Os pensamentos são sempre bem-vindos, mas a gente tem um problema de tempo e de espaço. Então, vamos abrir os trabalhos. Eu vou inventar aqui uma ordem lógica. A gente começa com o Fernando. E
E a gente tem, assim, 20 minutos. Então, quando ele estiver falando nos 15 minutos, eu já vou estar apontando que faltam só 5. E quando chegar nos 20, eu vou ligar o meu microfone. E assim eu acho que a gente consegue aproveitar melhor. Então, para os que estão assistindo, uma boa leitura para todos. Façam essas leituras, esses movimentos que são importantes. Os debates são ricos, quando polêmicos, mais ainda. E se não são polêmicos, a gente inventa uma polêmicazinha para eles, para que a gente faça esse exercício de interpretação e aplicação política daquilo que a gente escutar hoje. Tá? Bem, assim, boa noite a todo mundo. Eu fui pego meio de surpresa aqui, eu pensei que eu ia ser o último. Assim, eu queria começar, assim, de maneira que não é retórica, é de fato real mesmo, agradecendo o convite, assim, eu gostei demais de ter sido convidado. Eu vou ficar aqui todos os dias, queiram ou não queiram. Gostei demais, assim, toda a montagem do evento, toda a questão do carinho aí da chamada, né? Eu só estou me sentindo aqui, na verdade, bastante professoral, assim, sabe? Eu tenho a nítida impressão que eu vim, e agora o negócio também não funcionou, não era só... Ah, tá. Eu tô assim, eu tinha que ter vindo um pouco mais solto, eu acho. Eu tô me achando meio professoral. Então vou tentar improvisar um pouco para não ficar demais esse ar professoral, mas assim, eu vou atacar direto o tema, porque ela já falou sobre tudo com relação ao tempo, né? É assim, ó, eu examinei o material todo do seminário com muita calma, troquei vários e-mails com o Leandro, né? E queria comentar um pouco isso, assim. Primeiro que, assim, o que pedem pra gente falar é quase como, assim, tudo que aconteceu depois de 1969 no Brasil em relação ao mundo, com os pesquisadores, os ativistas e com relação a corpo, saúde, assim, ou seja, o povo não foi nada modesto aqui quando traçou o tema geral do que se pensava discutir, né? Isso amedronta, mas por outro lado, isso coloca a gente também numa questão de que é assim, ó, bom, se é tão grande, eu vou ter que passar tesoura e vou ter que recortar, que foi o que eu fiz então. Se eu acertei ou não no corte, no tamanho da bainha, na costura, é o que vai se ver agora. Mas assim, ó, eu acho que de fato, a ideia toda do seminário, que a minha agradou muito, é uma coisa bastante vasta, que comporta um componente que é muito polêmico, que é a ideia de avaliar, a ideia de jogar um pouco algumas ideias que nos permitam não só historiar o período todo, no caso dessa mesa com esse recorte que tem a ver com corpo e saúde, né, mas avaliar. Então eu já vou dizendo que eu estabeleci algumas questões, né, este próximo slide. Opa, agora foi demais. Assim, ó, eu estabeleci, então, para meu governo, espero que tenha feito uma escolha acertada, eu estabeleci tratar um pouco desta questão, assim, partir dessa afirmação, constatação, de que nos últimos 20 ou 30 anos, mais que isso não posso lembrar, porque eu também não sou tão velho assim, que eu vou falar de onde estava vivo e participante, né, efetivamente, boa parte do movimento gay no Brasil andou e anda até hoje, né, vinculado a financiamentos e uma relação muito intensa com a área da saúde, no geral, e com a área, os setores que lidam com AIDS, particularmente, seja no nível do Estado, dos municípios ou da União, né? Eu queria tirar daqui uma questão que eu acho que faz um pouco o papel de avaliação, que foi o que me pediram para fazer, ou seja, é o que eu entendo que o seminário pede, que é a questão de pensar um pouco que implicações isso tem para o movimento LGBT. E tudo que eu vou dizer aqui agora são impressões, assim, eu não tenho uma avaliação absolutamente clara disso, mas eu acho que essa questão que eu levanto aqui, ela tem bastante pertinência, né? Eu queria partir primeiro desse cenário aí, que é sobre a afirmação que eu fiz. A afirmação, caso não se lembre que estava no slide anterior, a afirmação nos últimos 20 ou 30 anos, muito do que se fez relacionado à questão LGBT tem ou teve uma interlocução de ordem financeira, institucional, estatal, com a área da saúde, mais particularmente com a da AIDS. Eu queria colocar assim que do meu ponto de vista, olhado lá de onde eu trabalho, de onde eu moro, que é lá no fim do Brasil, então eu olho o Brasil todo acima da minha cabeça, né? Eu queria colocar que assim, eu acho que de fato
é amplamente exitosa essa trajetória. Eu queria colocar, então, um primeiro elemento importante é dizer o seguinte: o quadro, para mim, dos últimos 20 ou 30 anos, que não chega até Stonewall, mas eu vou chegar lá no último slide, ele é, para mim, um quadro de avanço, de mudança do cenário, de melhoria das condições, assim, ó, de mudança das agendas. Então, eu sou otimista com relação ao que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos. Tanto otimista como pesquisador, eu sou professor, enfim, de uma universidade, isso é um tema também de pesquisa, com relação às coisas que se abriram, como foi colocado aqui. Eu sou otimista também como ativista, eu não sou um militante full-time, mas eu tenho uma inserção militante de muitos anos, né, em mais de um grupo. E eu sou ativista também como uma simples bicha que vive em Porto Alegre a vida inteira, 54 anos, e vive hoje em dia muito melhor do que vivia há muito tempo atrás. Então, se eu resolvesse tirar fora da pauta toda a coisa da academia e da militância, se eu resolvesse julgar esses últimos 20 ou 30 anos unicamente pela minha modesta vidinha gay lá em Porto Alegre, eu diria que ela vai hoje muito melhor do que ela já esteve, e eu não tenho como achar que isso foi um presente de Deus nem nada, isso foi fruto de uma série de conquistas. Então, eu acho que é isso. E a outra questão, eu acho que muito da qualidade da resposta brasileira à AIDS, que hoje em dia desfruta, como todos devem saber, de uma excelente ibope no mundo todo, né? Não faltam elogios à nossa resposta à AIDS, ela deriva também deste caldo onde as bichas participaram, e eu digo com orgulho que deixei meu tijolinho nesse negócio. Eu agora, opa, mas como veio para trás o negócio? Eu agora queria passar para este daqui, assim. Eu queria então ver essas implicações e tudo mais, e queria dizer também por que eu recortei essa questão. Na verdade, eu tenho estado a fazer coisas para o Ministério da Saúde, coisas que eu tenho gostado, na forma de assessoria, consultoria, ou então simplesmente de ajuda, né, mais ajuda do que consultoria, assim, ó, que tem me permitido examinar melhor como é que a partir do Estado se enxerga a resposta à AIDS, né? Claro, é nisso que eu tenho trabalhado, e como é que nela se coloca o movimento gay. Isso é que me levanta algumas das preocupações que eu vou colocar aqui agora, né? Eu, assim, ó, eu queria colocar um outro elemento também que ajuda a pensar, ainda colocando algumas coisas antes de falar o principal, né? Que é um outro elemento que, assim, ó, eu queria ampliar um pouco para poder pensar uma coisa mundial também, porque, enfim, a coisa do movimento LGBT, a da bichice no Brasil, ela também não se desenvolveu nesses últimos 20, 30 anos sem ser uma conexão com outras coisas mundiais. Então, eu queria colocar dois elementos. O primeiro deles é esse, né, que tem a ver com a questão da AIDS. E o segundo é um certo caráter global de ser gay hoje em dia, né? As bichas são, com certeza, das mais globalizadas, né, no sentido de como elas se percebem em cada lugar do mundo. Não vou aqui falar do mundo todo, que eu não conheço, mas de uma parte dele, e também de como se constrói a inserção do indivíduo no tal do mundo gay, seja morando lá em Itaqui, aqui em Salvador, em Nova York, ou onde seja, dentro de uma coisa que tem uma certa globalização, que é um assunto que eu gosto muito de ler, não vou assim desenvolvê-lo mais, né? Mas eu acho que isso traz uma marca também para as coisas que nós fazemos de movimento LGBT no Brasil, que é um alinhamento também a coisas internacionais. Essa não é uma marca de todos os movimentos sociais. O MST pauta parte das suas coisas só por algumas coisas em outros lugares do mundo, assim. O movimento lá em Porto Alegre, que é a coisa de invadir os prédios que não tem do sem teto, ele não se pauta por coisas tão mundiais. Eu vejo que, assim, nós temos sobre a nossa cabeça, nos últimos 20 ou 30 anos, dois determinantes internacionais bem grandes. Um derivado da AIDS. A AIDS é uma epidemia ultra globalizada. Tem dia mundial, uma série de coisas. E vivemos também um outro lado, a questão de que a questão gay, lésbica, mas me refiro mais à questão gay, que enfim eu conheço um pouco melhor, eu próprio sou uma bicha, então é mais dela que posso falar. Assim, ó, ela, na verdade, comporta também um componente de internacionalização, né, que eu não vou me deter, mas eu acho que é super interessante de olhar. Botei ali uma referência, porque essa coisa acadêmica a gente tem que sempre dizer de onde é que tirou, senão alguém já se levanta a espernear, né? Então, assim, ó, bom, eu quero começar a alinhar aqui agora os meus temores, assim, é para fazer uma avaliação, foi o que me pediram, entende? Se não gostarem também, enfim, ó, o primeiro ponto da minha avaliação é o seguinte: eu acho que o caráter global de ser gay, eu vou me referir mais, me desculpem as outras categorias, mas assim, eu sou pessoa que pesquisa mais a questão da homossexualidade masculina, é a minha linha de pesquisa, lá tudo, então eu sei isso que mais eu sei falar.
esse caráter internacional, eu acho ele cheio de problemas, entende? O primeiro é pressupor a ideia de uma bichice que atravessa a raça, atravessa continente, atravessa a realidade social, entende? E se reconhece no outro, na bicha nova-iorquina, ou não sei qual a outra, entende? A partir de uma coisa que seria uma essência de homossexualidade que todos teríamos. Eu acho isso bastante complicado, ainda mais porque numa certa escala e uma certa hierarquia, entende? Nós não somos a bicha nova-iorquina, entende? Nós não estávamos lá em Stonewall, eu porque era muito novinha na época, mas assim, nós não estávamos lá, e a gente, eu acho que tem incorporado acriticamente, isso aqui é avaliação, né? Também não precisam, assim, se mexer demais nas cadeiras. Acho que a gente tem incorporado acriticamente a ideia de que o movimento gay é uma coisa mundial, e aí eu me incomodo com isso, porque eu acho que as realidades locais são muito diferenciadas, e isso, em geral, essas coisas ditas mundiais, em geral, elas terminam tomando um caráter branco, europeu ou norte-americano. Assim, elas têm mais a cara do Brad Pitt do que a bichinha lá que mora em Itaqui, ou sei lá onde, ou aqui nos Aflitos, não sei, não conheço bem a cidade. Assim, então eu tenho um temor desse reconhecimento que hoje em dia eu vejo em gerações mais jovens, de já se imaginar como pertencendo a uma bichice internacionalizada, tá? Vou ficar por aqui, não vou aprofundar, porque nem sei se eu saberia também aprofundar muito, mas também não tem tempo. Agora, eu queria colocar outra questão, deixa eu ver. Bem, a outra questão nessas pautas mundiais é que nós temos hoje em dia, então, um conjunto de lutas mundiais, e a gente começa a comparar os países, entende? Nós agora, no momento, ainda mais eu que moro lá no Rio Grande do Sul, ali do lado dos argentinos, nós estamos furiosas com as bichas argentinas, porque elas já podem casar logo a Buenos Aires, que a gente vai toda hora, que é mais barato que vir aqui, assim, então, essa coisa, estabeleceu-se uma hierarquia de quem conquistou o que e quem não conquistou ainda esse tipo de coisa. Não vou me deter também, mas eu acho isso bastante complicado no sentido de pautas mundiais. Supondo que todas queiram casar, que eu tenho cá minhas dúvidas. Assim, bom, eu queria... deixa eu ver. Outra questão é assim, as tais das pautas, esse seria o segundo temor e uma avaliação desses anos todos lá desde Stonewall. Outro problema da chamada pauta mundial é que eu acho que ela é muito normalizadora. Ou seja, eu aqui vou fazer uma divisão também grosseira, no sentido de, assim, largos traços, não grosseira de ser mal educada ou de ser uma coisa burra, mas em largos traços, entre duas coisas. Uma é nascer bicha no mundo, tá? Eu lá em Porto Alegre, e dizer o seguinte, assim, eu quero tudo que os outros têm, eu quero tudo que o meu irmão tem, que é hétero, entende? Assim, ele pode casar, eu também quero. Ele pode servir nas flores, eu também quero. Ele pode adotar filho, também quero. Filho eu até tem, essa parte eu já resolvi por outros caminhos. Mas assim, ele pode transmitir herança, eu também quero. Ele pode adotar uma criança da FEBEM, eu também quero. Eu acho que a pauta mundial, ela está muito ancorada numa reificação desse modelo, entende? Vocês me desculpem, mas enfim, estou fazendo aqui um papel provocante, também ninguém me agrida, mas assim, eu acho que nós vamos indo para uma coisa muito conservadora, entende? Assim, daqui a pouco nós vamos reivindicar uma coisa que a minha avó italiana concorda com tudo. Casar, ter filho, cuidar, ser fiel, registrar, assim que começar a namorar, já registrar, servir as Forças Armadas, que assim que todos os meus parentes acham uma coisa super importante, uma série de coisas. Aí o casamento não basta ser no civil, também nós queremos ir numa igreja, se não aceita a gente funda a nossa, e assim vai o negócio, tá? Vou parar por aqui, mas é uma questão que preocupa, tá? Bom, eu queria colocar agora com relação à área da saúde, que é um pouco a coisa do painel. Outros dois temores com relação à área da saúde, tá? O primeiro deles aqui, tá? É que eu acho assim, a excessiva vinculação com o Estado, e eu sei disso porque eu sou um servidor público, sou uma servidora pública, toda a vida fui um professor de escola pública, municipal, estadual, federal, toda a minha vida se consumiu em serviço público, entende? Eu sou o próprio servidor público, é onde eu gosto de trabalhar, e é onde mais as bichas também podem fazer as coisas sem serem demitidas. Então, assim, o fato é assim que eu acho? Primeiro, assim, eu acho que a gente tem hoje em dia uma imensa captura pela lógica do Estado. Lógica do Estado, que é uma lógica fatalmente fragmentadora. Não existe o Ministério da Revolução, entende? Não existe o Ministério da Mudança Social. Existem milhões de guichês, milhões de coisas. Eu vejo lá os outros militantes, eu próprio, os alunos que eu oriento, enfim, toda uma gente que eu convivo uma vida inteira em Porto Alegre. Hoje em dia é um tal de correr atrás do guichê do financiamento que está, digamos, bombando.
bombando. Então, assim, esse é um primeiro temor que eu tenho, tá? O temor de que aquilo que se chama movimento LGBT hoje em dia nada mais é do que o atendimento a 1.500 demandas do Estado, que vão desde substituí-lo ao fazer certas funções, que ele por vários motivos não consegue, até fazer algumas outras coisas que ele mesmo não se interessa em fazer, ou que nós achamos que nós fazemos melhor, uma série de coisas. Não vou me deter. A segunda questão que eu acho mais complicada, que essa, assim, imagino que talvez vá pisar os calos de alguns, é assim, ó, eu acho que nós andamos processando muitas das coisas com linguagem da saúde, tá? Ou seja, a minha ideia é, entende, que as bichas hoje em dia, elas têm na cabeça uma visão medicalizante das coisas. Eu acho que boa parte das vezes, quando a gente usa a palavra homofobia, a gente está se referindo a um ódio que o indivíduo tem dentro dele, como uma coisa que não é uma relação social que produz abjeção, entende? Mas é uma coisa que o indivíduo é portador. E aí daí a recomendar ou a Ritalina, ou um tratamento, ou a cadeia, entende? A relação social como tal, ela se modifica pouco. Assim, ó, eu não sou nada simpático, eu sei que aqui deve ter boa parte dos indivíduos que são simpáticos a isso, mas em todo caso, assim, eu não sou nada simpático a essa definição de transfobia, bifobia, travestifobia, lesbofobia, que isso aí é bem um mecanismo já analisado por muitos autores de construção de patologias, entende? Eu queria perguntar assim, ao fim e ao cabo numa sociedade, qual é a diferença entre um sujeito que não gosta de travesti e um sujeito que não gosta de mim, que sou uma bicha? Isso recai tudo numa questão de abjeção, entende? Que eu acho que a excessiva fragmentação, ela é boa para o Estado, que aí já cria lá o guichezinho, o projetinho, vai cada um para um canto tratar dos seus. Eu quero ver o que é que nós vamos fazer quando nós pegar uma pessoa que na verdade matou um de cada categoria. Então a gente não vai ter dificuldade de enquadrá-la, entende? Porque na verdade é assim, enfim, né? Bom, a outra questão é a seguinte, a da visibilidade, assim, é nas asas da saúde que nós temos tido muita visibilidade. Eu, assim, ó, eu acho ótima a visibilidade, até porque eu, que sou um João Ninguém lá em Porto Alegre, filho de uma família operária, entende? Sou uma bicha que já apareceu horrores de vezes pela televisão, já viajou, já fez uma série de coisas por causa da tal da visibilidade, só porque eu comecei a dizer que era viado antes do que a maior parte dos indivíduos da minha geração. Então eu até deveria ser a favor disso, mas qual o problema? O que eu acho é que a gente tem tido cada vez mais a visibilidade de alguns estilos de vida que são gays, né? Eu vou me referir a isso. As novelas e outras coisas, elas cobram um preço elevado para nos mostrar. Elas mostram sempre as comportadinhas, as brancas, as limpinhas, as que não são muito fechativas, as que não estão toda hora batendo cabelo, que não ficam dando close, que não fazem banheirão, que não vão no cinemão. Então, assim, ó, o que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente tem hoje em dia uma enorme dificuldade, eu vejo isso na relação com alunos, que, enfim, eu já estou com 54 anos, então tenho alunos com 19 anos, assim, ó, eu vejo assim uma enorme dificuldade em dizer para eles que eu acho que uma pessoa pode ser feliz, como algumas bichas que eu conheço, sendo um gay solteiro, que a vida inteira, entende, teve histórias com homens héteros casados e vive feliz até o fim da vida, sabe, assim, ó. Agora vou dizer uma coisa que eu acho que essa é mais complicada, só porque nós estamos aqui bem protegidos, que é assim, ó, eu conheço horrores de bichas em Porto Alegre, entende, assim, ó, que se dão muito bem mais velhas na relação com indivíduos mais jovens. Hoje em dia nós nos cagamos de medo de politizar a pedofilia. Nós só sabemos dizer o que todo mundo diz, que a pedofilia é ruim. Agora, nós sabemos que a homossexualidade, em muitas sociedades, ela se caracterizou pelo amor de um sujeito mais velho por um sujeito mais novo. Nós não conseguimos mais dizer isso. Por quê? Eu acho que tem a captura sucessiva de dizer aquilo que educadamente é possível de dizer. E claro que nunca vai ter um edital do Ministério da Saúde, entende, para tratar do estímulo, da proteção daqueles que gostam de gente mais nova. Agora, eu pelo menos sei bem, entende, que eu tenho horrores de amigos que não apenas gostam, como chegam aos 60, 70 anos muito felizes, eles e os guris que ao redor deles, entende? Assim como eu conheço várias bichas, eu mesmo já fiz essa linha, de só atender homem casado e que vivem muito felizes, não pensam em casar, acham ótimo que o bofe esteja lá com a mulher dele, isso é menos incomodação, é uma garantia, ele não vai fazer, pronto, enfim, nós temos dificuldade, eu creio, hoje em dia, de publicizar esses movimentos. Queria colocar aqui para vocês assim, ó, esta pequena matéria, no meio de muitas que eu tenho, que veio lá do México, por ocasião da questão do casamento gay lá, entende, assinada por pessoas importantes lá, ela estabelece uma conexão, como vocês vão ver nesse slide, opa, o negócio às vezes não vai para o lado, que é para aí, assim, ó, Opa, agora eu quero botar aquilo lá, gente, como isso corta, assim. É assim, ó.
Esse texto que não vou ler, assim, ó, mas assim, ó, ele faz uma clara conexão a partir da seguinte afirmação: o casamento gay no México salvará vidas. E por que salvará vidas? Porque tirará muita bicha, entende, da putaria, do cinemão, porque elas vão casar, então elas vão ter mais controle social. Assim, ó, isso aqui não é um texto de revista em quadrinhos, da revista Contigo. Isso aqui é um texto de bichas que são autoridade de saúde no México. Inclusive, eu conheço as bichas e até gosto muito delas. E me surpreende que tenham escrito isso. Então, isso para mim é uma demonstração de que nós temos sido sucessivamente capturados, entende, na área da saúde, por coisas que no fundo vão cobrando de nós um certo comportamento, né? Bom, eu queria colocar mais um ou dois pontos, já estamos logo no penúltimo slide. Esse aqui tem muito a ver com a luta que a Berenice desenvolve, que é assim, ó, eu acho que a gente se envolve pouco numa luta para retirar tudo que tem a ver com gênero, entende, da área médica. E hoje em dia é difícil para nós, porque um monte de coisa que a gente está envolvido e é financiado, ela tem a parte desse pressuposto, então é uma coisa complicada, né? Bom, o essencialismo, eu queria pular já para o outro só para ver. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui do bar, afinal de contas, dá nome ao seminário, que é uma bicha aqui que é pobre, mas é uma bicha que se assumiu cedo, então ela já foi 7 vezes aos Estados Unidos e 5 a Nova York. E eu, pobre, filho de operário em Porto Alegre, entende? Assim, ó, então eu queria dizer o seguinte, assim, ó, nas 5 vezes que eu fui a Nova York, sempre foi por motivo acadêmico, sempre teve uma fachada bem boa para tratar das passagens, do negócio, do seguro de vida, mas o evento acabou e a bicha se quedou lá por 3 meses, uma semana, Fiz o que tinha que fazer, depois fui bater cabelo. Ninguém pode dizer que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, o que acontece, ó? Eu fui 5 vezes já nesse bar. É a última coisa que eu fui 5 vezes nesse bar. Não tem como, não. Assim, eu sou velho, eu sou da geração, tem outros aqui. Assim, é claro que esse lugar é importante. No sentido, era tanto ouvir falar. Então, eu fui a primeira vez, a segunda vez e a última vez foi agora, em julho, que eu passei um mês na Columbia University. Tá. E aí, o que acontece, ó? Hoje em dia, isso eu posso dizer de cadeira, testemunho ocular da história. Esse bar foi sucessiva. Ele está num bairro, claro, não vou dar mais detalhes, mas enfim, as bichas que vão a Nova York acham um jeito. Assim, ó, ele está cada vez mais rodeado, entende, de coisas absolutamente sofisticadas. É isso que eu tenho medo. Eu, para poupá-los, eu só fiz a fotografiazinha, peguei na internet, óbvio, a fotografiazinha do bar, entende, de antigamente. Ele está igualzinho, assim, sabe? E as bichas lá dentro, tudo tem 80 anos, é uma maravilha. Agora, logo ao redor tem uma loja da Hugo Boss, tem uma sorveteria italiana que a bolinha de sorvete custa, assim, uma galeteria em Porto Alegre, entende? Tem uma, eu quero dizer o seguinte, uma palavra que em inglês se chama de gentrification, ou talvez de enobrecimento urbano, que seria, é assim, ó, eu me dou conta, entende, de como lá a questão da homossexualidade conseguiu aceitação por uma sofisticação de consumo. Lá, bicho é arte, bicho é uma série de coisas ligadas ao mundo da cultura e ao mundo do consumo. Bicho é turismo, bicho é transatlântico. Eu não estou culpando as americanas, inclusive eu invejo que elas têm condições de fazer tudo isso. Agora, o que fato é o seguinte, eu acho às vezes que nós temos um pouco este caminho também. E lá eu acho que só vai sobrar o bar, porque ninguém vai ter coragem de botar isso abaixo. Mas que isso hoje em dia lá, vocês vão lá na pracinha e vão ver, que isso aqui tem uma pracinha na frente, né? Se vocês vão lá, vocês vão ver que isso aqui é só o que sobrou. E a bicha tá falando uma coisa que ela viu em julho, duvido que tenha ido para modificado muito de julho até setembro. Porque assim, ó, sobra este ícone de 69 no meio de um monte de coisa sofisticada que aquelas bichas que iam nesse bar em 69, elas teriam que se endividar horrores para ter um quarto e sala hoje em dia nesse lugar onde elas antes moravam. Era mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado. A Fernanda, eu queria fazer um aviso, tem os livros lá fora à venda dos autores que inclusive estão aqui conosco e também vocês têm mais informações do currículo dos expositores no folder que vocês receberam, tá? E quem não tem pode pegar aqui na portaria, que está disponível. Então agora eu vou passar a palavra para o Wilton e também mais uma vez os 20 minutos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez em Salvador e muito obrigado pelo convite, obrigado professor Leandro. É um prazer também estar numa mesa com colegas que trabalham um tema que é um pouquinho caro para a gente, mas, contudo, eu acredito que tem um ponto aí que é o prazer de pensar. Então, eu vou pedir licença a vocês, como eu sabia que o tempo era bem restrito, eu acabei escrevendo o texto e gostaria de lê-lo. Na verdade, a minha dinâmica eu leio 6 páginas, passo um fragmento de um audiovisual que está indicado no texto, e aí faço minhas considerações finais.
Tá? O texto que eu preparei, na verdade, eu fui um pouco subversivo. Eu fui um pouquinho além da proposta da mesa, pensando numa ideia de corpo e saúde, mais relacionado, inclusive, à saúde social e uma saúde, inclusive, que vai ter um diálogo mais marcado com a arte e com a comunicação. É até bom a indicação do professor Fernando, porque isso vai acabar também criando um diálogo para a gente ter uma extensão, vamos dizer assim. Então, o texto se chama Do Corpo à Performance, a diversidade cultural / sexual no Brasil. Para observar o corpo e a saúde de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil atualmente, propõe um olhar crítico cuja extensão envereda diferentes estratégias de sobrevivência dessa comunidade. Embora se perceba o avanço democrático, a realidade brasileira coloca em xeque o sujeito. Assim, invisto em uma condição reflexiva diante das adversidades de debates contra a homofobia, a transfobias e outras variações fóbicas que ocupam a sociedade contemporânea, demarcada pelo estreito convívio de fragilidades entre culpa, medo e ou insegurança. Falo de um paradoxo, porque o desejo homoerótico, por exemplo, parece não se ajustar tão bem aos fatos do cotidiano. Fica uma incógnita. Ou seja, o mesmo ser que se atreve a bater em um corpo homo, presta atenção nesse outro. A incapacidade de discernir seu desejo projeta a identificação e causa um misto de complexo pulsar de atração e repulsa simultaneamente. São sintomas do sistema capitalista globalizado, cujo destaque relaciona a aceleração do consumo, da tecnologia e da urbanização. Uma superfície da experiência. Nota-se o estágio emergente de representações flutuantes, as quais registram mudanças radicais dos conceitos e das coisas no mundo. E longe de evidenciar os traços dessa sociedade, surge a força do ódio homofóbico que se distancia do afeto, como mancha de uma diversidade desrespeitada. No Brasil, há uma proposição contingente dessa diversidade cultural / sexual, a qual, em contradição, ainda se mostra bastante embrionária. Esse breve panorama que aponto não apenas indica o modus operandi da sociedade contemporânea, mas também instiga a reconsiderar alguns elementos circunstanciais que agenciam, negociam a forma de ser e estar de cada sujeito em sua intersubjetividade. Portanto, elejo o campo do cinema para ampliar esse diálogo. Como tema guarda-chuva, a diversidade na sociedade atual, consequentemente interpretada no cinema, tenta resgatar a tudo e a todos de forma inclusiva. Sua derivação toca o modo de expor o corpo em uma atmosfera para além da diferença anatômica de homem e ou mulher, da orientação sexual e distante de binômios taxativos de gênero e sexualidade, como masculino e ou feminino, bem como categorias distoantes como atividade e ou passividade. O que vale é o ato, a prática em si. E aviso, essa leitura distancia-se de uma perspectiva materialista ou essencialista. Pelo contrário, melhor ainda seria reconhecer o enlace da diversidade a partir da estratificação desse corpo como performance e sua espetacularidade. O ato insurgente em constante transformação. Isto é, uma manifestação corpórea capaz de articular sua vertente política no cinema, ao equacionar a expressão do ser e estar lésbico, gay, bissexual, transexual, travesti e afins. Assim, o tema da diversidade amplia a condição adaptativa entre alteridade e diferença no combate ao preconceito e à discriminação, mediante o discurso cinematográfico contemporâneo, em disjunção com corpo e performance. Atores e atrizes encenam conjugalidades socioculturais em prol de uma estética marcadamente envolvente, na dinâmica mercadológica e midiática entre projeção e identificação.
Ou seja, interessa apontar a inscrição de uma mensagem política contra a homofobia no filme brasileiro. O desfecho seria a possibilidade de amar e ser amado, a condição sine qua non de um amor combatente, o qual ousa dizer o nome. Muito mais que um mero registro documental, o discurso cinematográfico compreende uma narrativa evidenciadora da lógica social atualizada pelo desenvolvimento da democracia. Ao elencar recursos técnicos e estilísticos, o cinema constitui retratos da sociedade, visto que suas narrativas exploram a diversidade. Por exemplo, bicha, sapatão, viado, franchona, drag queens, michês ou go-go boys passam a ditar o protagonismo cênico, o protagonismo midiático. Assim, atualizar as posições discursivas implica reiterar o processo de criação e o ato perceptivo cognitivo no cinema, em que cada sujeito, ator, produtor, diretor ou espectador, torna-se responsável pela qualidade sociocultural e política das relações humanas. E, desse modo, o papel do cinema atualiza, inova a temática da diversidade sexual na agenda da sociedade contemporânea. O pesquisador americano Rob Stan, ao apontar a teoria queer no cinema, destaca que a performance sexual desfaz, por assim dizer, a rigidez da identidade sexual. Uma livre tradução do queer, portanto, remete ao estranho, diferente, torto, em desacordo. Nesse caso, há dois movimentos relevantes para ressaltar alguns aspectos econômicos, identitários, socioculturais e políticos desse estudo. Primeiro, do ponto de vista das oportunidades. Há pouco investimento nesse tipo de filme. Verifica-se uma baixa predisposição de cineastas, realizadores e produtores culturais para lidar com o tema da diversidade no país, visto que não encontra respaldo de patrocínios nas instituições ou nos órgãos de fomento. Poucas empresas patrocinam temáticas com essa natureza de discurso que toca a diversidade, e o que, consequentemente, dificulta a ampliação e melhor destaque da cultura queer no cinema nacional. Segundo, do ponto de vista político-ideológico, trava-se um misto de visibilidade e ações afirmativas do contexto cinematográfico em consonância com a realidade brasileira. Não obstante, torna-se necessário ampliar o leque de ações e possibilidades dessa inscrição queer no cinema. A expectativa seria promover a presença queer no cinema brasileiro contemporâneo, a fim de ressaltar a sensibilidade do público. E, com isso, propõe uma política do afeto, como poética, labor. Um posicionamento crítico, intelectual, acadêmico, teórico, conceitual. Uma postura de mundo. Sugira uma postura provocativa e desafiadora para uma paisagem da afetividade no cinema brasileiro contemporâneo. Falo de uma política do afeto. Em contraponto às reivindicações de uma política do afeto, pode-se associar cinema e diversidade cultural/sexual sem cair numa exposição frenética do corpo. Busco incondicionalmente a delicadeza dessa política. Uma voz sofisticada que pulsa a acuidade magistral e fascinante, encantada pelo deleite de assinar um cinema com sua qualidade inventiva. Seria uma projeção identificadora que aproximaria e alicerçaria uma redimensão mais afetiva do espaço intersubjetivo, mediante as relações humanas. Sendo assim, apresento uma leitura crítica sobre a diversidade cultural no país, a partir da exemplificação de uma produção audiovisual contemporânea, o filme Elvis e Madonna, de Marcelo Laffitte. Os detalhes criativos dessa película somam a maneira de se repensar o papel do cinema como desconstrução da diversidade, um entrecruzar recorrente na esteira que estende alteridade e diferença. Assim, as alternativas oferecem variações distintas e, por que não, complementares, aquelas que se implementam. Com estreia nacional em 2009 no Festival da Diversidade Sexual Mix Brasil, o premiado filme de Laffitte encanta e contagia o público, porque traduz leveza.
ainda que aborde a contundência de um tecido emaranhado, sutil de intersubjetividades. Afinal, a narrativa abre espaço para um olhar flexível sobre a diversidade no contexto brasileiro atual. Como gerar um debate teórico e político ao percorrer o processo de criação cinematográfica contemporânea? A sinopse enuncia. Ambientada em Copacabana, região emblemática da cidade do Rio de Janeiro como zona de prostituição e sexo fácil, a trama traz um casal de protagonistas queers. Ela é Elvis e ele, Madonna. Uma é lésbica, a outra, boneca. Inverteram-se os papéis? Não, ajustaram-se. Para além da referência popstar americana, Elvis, ou melhor, Elvira, é uma fotógrafa lésbica que começa a trabalhar como entregadora de pizza para juntar dinheiro. Um dia ela conhece Madonna, uma travesti que sonha em fazer um grande show, um musical no estilo teatro de revista. O encontro da dupla acontece de forma inusitada. Ao fazer uma entrega, um delivery no apartamento de Madonna, Elvis a encontra machucada, pois acabara de ser assaltada em casa e levar uma surra do violento cafetão João Tripé, o antagonista da trama. Com isso, começa a amizade, que mais tarde se transforma em um sentimento muito forte. Longe de ser polêmica, a história de amor desse encontro meio torto, entre aspas, por favor, de amizade, desejo e paixão, além de uma série de questões a se resolver. Algumas engraçadas, outras não. Como comédia romântica de costumes no cinema contemporâneo, uma trajetória que mistura aventura, amor, trama e alguma dose... verifica-se uma trajetória que mistura aventura, humor, drama e alguma dose de suspense. Da ficção à realidade, entrecruzam-se fatos quase verídicos nessa narrativa cinematográfica envolvente. A história de um casal simpático, tão improvável, alinha uma relação diferente, em que os papéis identitários de gênero e sexualidade são questionados, colocados à prova. A efetiva relação de amizade e atração dá lugar à comunhão do casal num conviver da diferença, quando passa a morar juntos, a ser conviventes, inclusive com a redimensão de suas vidas perante a maternidade. O roteiro dinâmico explora o caráter alegórico na narrativa sem estereótipos, para enunciar um enredo ágil, demarcado de novidades e peripécias. Essa versatilidade de desfechos aflora a alteridade e a diferença, sobretudo quando a lésbica fica grávida da travesti. A performance invertida readequa as posições maternas e paterna em um tom subversivo. Isso transforma o entorno bufônico e, ao mesmo tempo, dramático na expectativa de tratar tal esfera transgressiva. Observa-se o cuidado das cenas para não deixar de ser um episódio cinematográfico sedutor ao grande público. Ora, Elvis tem gestos grosseiros, ora delicados. Assim também se faz comportar a imagem da diva Madonna. E como resultante, se cuidam muito bem um do outro. Ambos batalham seus talentos, sendo que cada personagem aqui segue seu sonho, na expectativa de viver a vida e ser feliz. A trajetória amorosa dos protagonistas traça um painel contemporâneo das convenções sociais em uma narrativa cinematográfica atual. A narrativa, acima de tudo, mostra que o amor pode acontecer em qualquer situação. Poderia passar o... Vamos manter o silêncio, se quiser avançar. 47, vermelho. Quinta. Quick câmera. Ação! Let's go, let's go. Alright. Com tudo pra poder fazer e acontecer.
vai devagar, vai chegando, chegando, cantando com muito prazer. Eu sei que a situação não tá fácil não, mas a gente desfruta mesmo dessa luta pra comprar um pão. Eu moro no Brasil e não tá fácil pra ninguém. Lá fora não tá mil, mas sei que igual aqui não tem, não. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem pra ninguém. Não tem. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Vem pra cá que eu vou te mostrar um outro lugar. No meio dessa floresta eu sei de uma festa boa pra dançar. E a gente pode entrar. Eu tô a todo vapor e a seu dispor. Eu faço qualquer serviço que eu tô feitiço de ter calor. E é tanta princesa nesse reino sem ninguém, mas digo na certeza que igual você não tem, não. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não tem, não tem, não tem, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não tem, não tem, não tem, não tem pra ninguém. Chega de lero, lero, eu quero que você venha. Espera um mero, conta com tudo que pode deixar feliz o papai. Ai meu Deus, ai, ai, vou chegando bem junto, eu vou fundo que tudo que eu quero demais. E o que o papai não faz? Não é 171, meu ziriguitum. Eu sigo nessa batalha, não joga toalha de jeito nenhum. Eu sei que eu mereço tudo que me faz bem. Quando eu fortaleço, eu sei que igual papai não tem, não. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não tem, não tem, não tem, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Não tem, não tem. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Você quer a Rosa? Só por quê? O Jonas me mandou aqui. Jonas? Que Jonas? Jonas, lá da cooperativa das motos, ele me falou que ele ia mandar uma pessoa, um homem, né? Um motoboy. Eu trouxe a ficha e os documentos que o Jonas pediu. Já fez entrega antes? Não, mas eu piloto desde os 14. João Tripé. Madonna. My love. Wendel, é Paula Freitas, viu? Água da praia. Vai. É a primeira vez que eu vejo uma mulher entregadora de pizza. Você não tem cara de entregadora de pizza. Na verdade, eu sou fotógrafa. Tá difícil trabalhar, preciso pagar minhas contas. Bom, o horário de entrega vai das 17 à meia-noite. Posso começar agora, se o senhor quiser. Você pega a próxima. Essa aqui é Rosa, minha mulher. Mussarelli e companhia, boa noite. Ai, Rosinha? Oi, Xerri, como é que você tá? Oi, Madonna. Olha, vamos lá. Eu quero uma pizza de palmito gigante. Não, quer dizer, uma pizza gigante de palmito, tá bom? Entendi. Pode deixar que eu vou mandar caprichar. Tá. Beijo, Xerri. Beijo, amor. Baianinho, sai palmito gigante pra Madonna. A pizza de palmito tá chegando. Cadê o dinheiro, Madonna? Onde você enfiou a porra do dinheiro, caralho? Dinheiro, você tá louco, João? Quer parar de putaria pro meu lado? O passarinho já me contou, Madonna. Você tá cheia da grana, preparando um show, uma superprodução. Cadê a porra da grana? Show. João, dá pra gente conversar com duas pessoas civilizadas? Ai, caralho. Olha, para início de conversa, eu ganho meu dinheiro com o suor do meu corpo, tá bom? Segundo, eu pago todas as minhas contas, João. A mamãe aqui batalha, tá bom? Existem três tipos de pessoas. As que entendem na conversa. E as que não entendem porra nenhuma. Qual delas é você, Madonna? Hein? Corta, por favor. Vai, gatinha, quer uma força aí? Senhores, por favor, cortar.
Pô, tava falando com o seu Carlos ali, você faz fotografia, né? Maneiro. Pô, tiver um trabalhinho aí precisando de um modelo, dá um toque. Sempre foi amarradão de fazer essas paradas. Pessoal, peço desculpa, é só uma introdução. Bom, falo agora rapidinho para finalizar. Do espectador. Para evitar qualquer mal-entendido que pudesse afugentar o público deliberadamente mais conservador, os personagens parecem sobressair do cotidiano brasileiro com suas angústias, seus anseios e também suas realizações, em uma narrativa que investe no final feliz, o happy end. Esse é um tipo de filme que tem o happy end. De fato, o espectador assiste um filme que narra a história de um casal, uma mulher e um homem, os quais se encontram em circunstâncias insólitas, atribuídas ao acaso e ao destino. Inicia-se um enlace frenético quando se conhecem, por acaso. Eles se aproximam, trocam informações, se apoiam e passam a gostar um do outro. A partir disso, se apaixonam e vivem o encanto de simplesmente não abrir mão de buscar seus projetos. O que para algum espectador pode ser encarado como problema, conflito, para os personagens são apenas fatos corriqueiros que fazem parte do cotidiano. E a narrativa explora essa potencialidade da diferença ao instaurar breves conflitos motivados pela tenacidade dos dados, sem procurar julgar a flexibilidade e o deslocamento necessários para acompanhar o enredo cinematográfico. Eminentemente, o desafio da trama está na predisposição do espectador suscitar questionamentos e lidar com o tema da diversidade. O enfoque provoca uma reflexão sobre o âmbito da diversidade sexual no Brasil, cujos conceitos precisam ser revistos. Sem dúvida, a trama propõe uma discussão a respeito da vida. De modo geral, Elvis e Madonna não pode ser visto como um filme político, engajado, propriamente militante, embora circunscreva uma maneira diferente de expor, através do cinema, a diversidade no país. O enredo registra uma riqueza de enunciados que marcam a narrativa queer brasilis, ao apontar instâncias de afetividade, erótica, sensualidade e ou sexualidade. O filme exibe um convite à reflexão sobre a diversidade. As diferentes possibilidades de ver e ler criticamente essa película apontam os desafios conceituais capazes de envolver um diálogo crescente e efervescente com o espectador. Ao assumir o traço coeso da identificação entre personagem e público, a narrativa explora instantes significativos, emblemáticos e simbólicos, que reconfiguram enlaces diegésicos. Nesse conjunto, corpo e performance reiteram-se como construto do cotidiano, para além de uma interrupção do enredo da vida. Performance aqui ultrapassa a ideia de uma ação artística, estética e ou política. É um intenso viver da escritura do desejo. Muito obrigado. Então, as mais complexas também seriam obtidas a partir disso. De maneira que eu acho que existe uma possibilidade, né, pelo menos uma possibilidade, que eu estou querendo apresentar aqui por esse modelo, que ele também é conjuntural, né, ele não é metafísico. Né, então, nesse sentido, eu estaria até mais disposto a aceitar reparos a esse modelo, porque eu não estou investindo muita ontologia nele. Então, mas esse modelo, no final das contas, o que ele pretenderia fazer seria simplesmente dizer o seguinte, que a necessidade lógica, né, ela nada mais é que o resultado do sucesso que as formas lógicas possuem ou apresentam em relação às interações com o ambiente e a posição que elas ocupam no nosso sistema de crenças. É uma posição privilegiada, então nós não vamos mexer fácil nessas formas lógicas. Mas mesmo assim nós não podemos esquecer que além das formas lógicas equivalentes, tradicionais, nós já temos muitas outras lógicas alternativas, lógicas trivalentes, tetravalentes, lógica fúsica, né?
são sistemas alternativos que, de certa maneira, alteram as leis do ser verdadeiro, porque, por exemplo, em lógica fuzzy, modstones não vale, modstones não vale. Né? Já na lógica trivalente, modstones e modstones não são leis. Né? Mas, por exemplo, a implicação de uma proposição por ela mesma, P implica P, né? Se P então P, continua valendo. Então, algumas continuam valendo, outras não. Então, a existência de lógicas alternativas mostra que as interações que nós estamos tendo no ambiente nos dias de hoje se tornaram muito mais complexas do que na época do Freire, por exemplo, e nós já estamos precisando de uma sofisticação maior, lógicas alternativas. Né? E essas lógicas alternativas, mesmo que sejam assim, meio controversas, que, por exemplo, tem um livro famoso da Susan Haack chamado Vivian Logic, né? Onde ela discute essa questão e chega à conclusão que nós ainda não temos condições de dizer que essas lógicas alternativas realmente servem para alguma coisa. Mas o simples fato dessas lógicas existirem, de serem apresentadas como alternativas, eu acho que já é um fato importante para que a gente fique alertado para a tentativa de ontologizar a lógica. Eu acho que deveria tomar cuidado porque assim, a existência de mais de uma lógica, mais de uma possibilidade, aponta na direção contrária. Bom, então, o que eu diria é o seguinte, o que eu estou oferecendo aqui, para finalizar, é uma concepção de lógica que envolve, por um lado, a concepção linguística que o Chateaubriand estava criticando. Mas, por outro lado, envolve também o que eu chamaria aqui de uma concepção semântica, que eu imagino que poderia ser atribuída à posição dele, e no sentido de apontar em direção a uma ontologia. Mas o que eu estou propondo é uma visão da lógica que juntasse ao mesmo tempo a concepção linguística e a concepção semântica. A concepção linguística busca, acima de tudo, a coerência, mas a pura coerência deriva. Né? Agora, a concepção semântica, ela busca a correspondência, mas a correspondência nós sabemos que não pode existir em termos de espelhamento real, em termos de representação. Não dá para a gente buscar a correspondência desses termos, mas pelo menos em termos de interações causais. Então, se eu pego, por um lado, a coerência propiciada pela concepção linguística e a correspondência propiciada pela concepção semântica, e fico com uma concepção linguístico-semântica, eu tenho as duas coisas, fico com as vantagens de ambas, sem os inconvenientes de ambas. Né? Então a gente teria o quê? A lógica seria o resultado das interações dialéticas entre coerência e correspondência, entre inventar e descobrir. A lógica não é por inventar, mas também não é por descobrir, mas seria o resultado das interações entre essas duas dimensões do nosso conhecimento. Então, evidentemente, eu diria que a lógica não é uma metafísica matematizada, mas seria, acima de qualquer coisa, uma conjectura matematizada nos dias de hoje. Bom, o contexto dessa proposta, para finalizar, seria o seguinte: eu acho que essa proposta tem semelhanças de família com o segundo Wittgenstein, que afirma, por exemplo, que a linguagem é um fenômeno público e que evita a ideia de espelhamento e contra a proposta do Allais. Eu acho que o segundo Wittgenstein não apelaria para alguma perspectiva transcendental, ainda que fosse na questão da consideração do Mastek, por exemplo, porque esse problema envolveria um transcendental que seria localmente transcendental. E o localmente transcendental deixa de ser transcendental. Então, nesse aspecto, eu acredito que essa posição se inspira no segundo Wittgenstein, sem espelhamento, né? E isso coincide com ele, sem transcendentalismo, eu acho que também coincide com ele, e converge com White, Sellers, Davidson, Susan Haack, em maior ou menor grau, né, no sentido de que todos esses autores afirmam que nós estamos em interações causais com o mundo e não temos que só um conhecimento direto do mundo. Só conhecemos, né, nós sabemos da verdade das coisas em função das travessuras dos objetos. São essas travessuras que determinam, através das interações causais, e determinam aquilo que nós consideramos verdadeiro. Bom, e para dar um nome mais claro a isso tudo, eu acredito que tem
essa posição se inspira muito, apesar de não seguir à risca as ideias dele, se inspira muito nas ideias do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, e apresenta uma perspectiva que eu considero muito interessante a respeito do conhecimento, em que o ser vivo é um sistema auto-organizado em acoplamento estrutural com o ambiente. Na minha opinião, as ideias do Maturana oferecem o melhor modelo, né, para todos esses autores que eu citei. Eu acho que ele ofereceria a visão mais completa, mais acabada. E essa é a razão pela qual, né, eu coloco o nome dele no final. E é a razão pela qual também eu acredito que a posição dele poderia ser bem caracterizada por um kantismo sem dedução transcendental, ou então um kantismo naturalizado. Bom, o que eu tinha colocado para vocês era isso. Eu agradeço aí pela atenção. Obrigado, professor Mangucci. Eu passo então a palavra ao professor Arthur. Boa noite a todos. Antes de iniciar a tarefa de indicado, que eu gostaria de dizer duas palavras.